Irmãos, nós continuamos a série de aulas a respeito de quem é Deus. E já aí há 2 aulas nós entramos na perspectiva de Deus como Criador, falando sobre a criação de Deus, como que Deus criou o universo, todas as coisas que existem. O pastor Patrick trouxe o aspecto da posição criacionista e falou sobre tudo isso. O pastor Tiago, na última aula, trouxe os aspectos teológicos e do caráter de Deus a respeito da criação, de Deus como Criador e o que isso implica na realidade da criação. E hoje nós vamos falar sobre um aspecto ainda mais específico, e nós vamos entrar nisso, né, nas partes, por assim dizer, da criação, né, em cada tipo de criação que aconteceu no processo criacional como um todo. E hoje nós vamos falar dos anjos, da criação dos anjos. E eu queria ouvir de você o que você pensa sobre anjos. Você acredita em anjos? Você acha que anjos existem? Os anjos podem aparecer para alguém? Anjos fazem o quê? Nós temos um anjo da guarda? Você já encontrou seu anjo da guarda? Você já conversou com seu anjo da guarda? Hoje nós vamos falar um pouco sobre os anjos, né? Tem um anjinho, um diabinho que fica no ombro, né, conversando com a gente. O que você acha sobre isso? Eu queria ouvir um pouquinho dos irmãos a respeito daquilo que sabe, que já ouviu falar, e até talvez dúvidas que já tenha na hora que fala sobre anjos. Fala, que bom que o pastor vai falar sobre isso, que eu tenho uma pergunta para fazer. Né? Você tem a oportunidade de já participar. Então eu quero, antes de falar sobre isso, ouvir os irmãos a respeito daquilo que nós sabemos. O que você sabe sobre os anjos? Consegue aí me falar? Pode levantar a sua mão, o microfone vai chegar até você. E é importante que você fale no microfone por causa da transmissão, para que as pessoas que estão acompanhando a gente pela internet possam também ouvir aí o que você tem a dizer. O que você sabe sobre os anjos? E hoje a nossa sala está cheia, né? Bastante gente aí para participar. Fique à vontade. João, já que você está com o microfone aí, vai sobrar para você. Eu vou perguntar para você, João, o que você acha dos anjos? Existe anjo? Como que você acha que é um anjo? Acho que é a minha cara, assim. Entendi. Você é um anjinho, né, João? Mas acho que existe. Hã? Acho que existe. Existe. Tá. Existe. E como você acha que esse anjo tem uma aparência específica? Não sei te dizer, mas acho que sim. Tá. O que vocês acham sobre a aparência dos anjos? Vamos por partes, então, né? Que às vezes a pergunta fica muito ampla, mais difícil responder. Eu acho que tem, né? Isaías relata como eles eram, né? Uhum. Quando Isaías tem a visão, há um relato da aparência dos anjos. Lá. Muito bem. Eu acredito que seja mais ou menos por ali, né? Lá Isaías 6 fala, né? Isso. E talvez de onde vem a imagem mais clássica de anjo que a gente tenha, né? Isso. Com mais detalhes. Com asas e tal, né? Muito bem. O que mais? Aqui, ó. Chega aqui no Narciso fazendo favor. A de Ezequiel assusta. A de Ezequiel parece o João, que é cheio de olho, feio. Tô brincando, irmão. Mas o de Ezequiel, existem várias questões na Bíblia que mostram sobre isso, sobre as hostes, né? Os querubins, os serafins, os arcanjos. A gente vê em Apocalipse também o arcanjo Miguel, menção ao arcanjo Miguel. Lá em Judas também, menção em um livro apócrifo sobre o arcanjo Miguel, né? E mostra uma certa hierarquia, um certo ofício entre os querubins, entre os serafins, né? E existem descrições, e parecem ser bem assustadoras quando a gente lê na Bíblia, quanto ao número de olhos que eles apresentam, quanto ao formato que eles se apresentam também, em rodas, com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 voando e 2 cobrindo os pés. Assusta, né? Assusta, é assustador. Não é aquela ideia que é clássica, né? De um anjinho com lira, bonitinho, parecendo um cupido, né? É bem diferente. Muito bem. O que mais? Aqui, o Nicolas, por favor. Opa, pode chegar ali primeiro. Eu vou responder que eu acredito nisso.
Porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então, eu acredito que eles existem e por ordem divina, eles estão ao nosso redor para nos proteger. Muito bom. E assumir a forma que for mais conveniente para a ocasião. Né? Deus pode usar pessoas, Deus pode usar de várias formas, como Ele quer, porque Ele é Deus, né? Não tem esse limite, né? Só fala pra gente onde que está o texto que você leu, por favor. Salmo 91, versículo 11 e 12. Muito obrigado. Aqui o Nicolas, por favor, João. O Nicolas está aqui do ladinho. Aqui. Eu acredito que quanto à aparência dos anjos, que ele não tem uma aparência específica, na verdade. Eu acho que essas descrições foram com algum outro significado, que eu não sei dizer, mas assim, a gente vê em outros relatos, por exemplo, em Gênesis, quanto a Abraão e quanto a Ló, que os anjos apareceram no formato de homens, né? Eles não têm uma aparência física, na verdade. Eles são criaturas espirituais que não têm aparência, né? Não tem um corpo. Quanto à aparência, é isso. E outra coisa que eu gostaria de adicionar, quanto aos anjos, é que eles são mensageiros, como diz o livro de Hebreus. Essa é a função deles, né? Principalmente. Que eles foram comissionados por Deus para enviar a mensagem, né? A palavra de Deus. O livro de Hebreus fala que a lei, acho que é o livro de Hebreus, né? Que a lei de Moisés foi entregue por anjos, né? E também Daniel vai falar sobre as batalhas entre os anjos e os demônios, que Deus envia os anjos para que esteja guardando as pessoas, as nações, né? O arcanjo Miguel, eu acredito que Gabriel estava lutando contra o príncipe da Pérsia lá. Muito bem. Interessante. O que mais sobre os anjos? Aqui, o Edmilson, por favor. Bem, eu tenho convicção que os anjos existem. A partir de uma certa idade, claro, quando nós temos o conhecimento, né, quem nos orienta, nos conduz, é o Espírito Santo. Mas eu acredito que, quando somos pequeninos, eu acho que tem os anjos que, não por uma questão mística, né, mas muito real, uma coisa divina de Deus mesmo, que tem os anjos que estão a proteger. Bem notório disso é as crianças, né? Porque as crianças, quando nascem, eles ainda não têm toda uma estrutura, uma noção do que é o perigo, do que as coisas que não podem ser feitas, né? E tudo mais. E veja que as crianças fazem cada coisa que deixa a gente perplexo, né? Às vezes, né? Então, eu acho que existem os anjos e alguns determinados para proteger as crianças. Eu acho que isso é muito visível. Interessante. Muito interessante o que o senhor falou. Vamos falar sobre isso. Os anjos e as crianças. Irmão Luiz César. Eu tenho até uma dúvida quanto a isso. O pastor depois puder comentar sobre isso. Igual o Nicolas colocou ali, existem várias passagens de anjo no formato de Deus, comendo, brigando, né, lutando com o Jacó, né, que lutou. E tem algumas passagens que diz especificamente o anjo do Senhor. Tem passagem que diz o anjo e tem a passagem o anjo do Senhor, assim como foi colocado, uma hierarquia, uma presença maior, alguém, um enviado maior. Muito bem. Interessante. Boa colocação. A gente vai falar sobre isso. Vou trazer uma explicação já de cara sobre isso, que talvez ajude a fazer essa distinção aí do anjo do Senhor e os anjos, né, de forma geral. Mais alguém?
e os livra. Isso. Muito bem, exatamente. Que existem anjos, né? Vamos já matar essa dúvida, então? Gente, existe anjo, tá bom? Se você estava aí com a dúvida, anjos existem. E a palavra ela é muito clara sobre isso. Mas é verdade que existe também muito misticismo em volta da forma como os anjos exercem o seu ministério, como que eles trabalham, como que eles realizam as coisas. Existe muita confusão. Será que eu devo pedir ajuda a um anjo? Será que eu devo chamar um anjo, orar para um anjo? Será que tem um anjo específico para mim? Já parou para pensar quantos anjos existem no céu? Será que a Bíblia fala do número de anjos que existem no céu? Será que tem um anjo para cada um, 2 para cada um, 3 para cada um? Quantos que tem? Né? Com quantos eu posso contar? Será que o anjo pede para trocar de pessoa se ela é muito cansativa? Né? Como é que é isso? Então, se ela dá muito serviço, né? Mas é importante a gente entender que os anjos, sim, existem. E a palavra de Deus ela não se preocupa nem em provar a existência dos anjos, porque ela sempre menciona os anjos como um pressuposto básico, real, da existência na criação. Os anjos foram criados por Deus e eles foram criados como seres espirituais. Eles fazem parte da criação espiritual de Deus, estritamente espiritual de Deus. E falar que eles são seres espirituais, então criados no mundo espiritual, é falar também sobre o corpo deles. Porque se eles são espírito, eles não têm corpo. Não tem corpo. Aquilo que é espírito, puramente espírito, não tem um corpo definido. Mas vale lembrar, então, o que tem a ver essa descrição que a gente vê lá em Ezequiel, que o Narciso citou, a Carla citou também, a de Isaías, que fala lá, né, de um anjo, e dá até uma especificação, um nome diferente para esse anjo, chama ele de serafim, é o único lugar onde aparece esse nome, serafim, que voava com 2 asas, cobria o rosto, e com outras 2 cobria os pés. Puxa, não tem só 2, tem 6 asas esse ser, e tinha pé e tinha rosto para ser coberto. Então, existe uma figura descrita ali. E lá, quando a gente vê a descrição de Ezequiel, olhos por dentro, por fora, e fica difícil até você traçar uma imagem, né, um desenho desse anjo aí, que tem uma descrição ainda mais anômala assim, para a nossa criatividade e a nossa concepção visual. Mas a ideia é justamente que, acho que foi a Kelly que falou, né, eles assumem a forma que são necessárias, até para atingir também a compreensão daquele que via naquele instante. Mas o anjo ele não tem uma forma corpórea definida porque ele não tem corpo. E o Senhor, no seu imenso poder, quando precisa que eles assumam uma forma visível, pode sim permitir então que eles tenham uma forma que seja concebível, compreensível para aquele que vai enxergar. Você consegue lembrar uma situação onde um anjo apareceu para alguém na Bíblia? Especificamente? Para Maria, né? Talvez seja o anjo aí mais famoso, né? O anjo Gabriel, que aparece para Maria, mãe de Jesus, e anuncia, você vai ter um filho. Né? E ele aparece para ela, ela vê esse anjo. Nós temos uma outra situação de também uma família que é visitada por anjos no Antigo Testamento. Você consegue lembrar? Ló é visitado por anjos na sua casa. Alguém mais falou aqui? Não entendi. A mãe de Sansão? O Sansão visitado por anjo? Ah, desculpe, a mãe de Sansão vê um anjo anunciando também a chegada, né? Bem lembrado, 2 varões que anunciam. Por que vocês estão olhando aí para o céu, né? Esse mesmo que vocês viram subir vai voltar. Então, quando Jesus morre, as mulheres vão até o túmulo e vem um anjo lá também que anuncia a ressurreição de Cristo. Nós temos vários episódios, né? Abraão é visitado também por uma comitiva ali de homens que parecem ser mensageiros do Senhor. A palavra anjo, então, ela significa direta e estritamente mensageiro, seja nos textos do Antigo Testamento, que estão em hebraico, que utilizam uma palavra, ou no Novo Testamento, que estão em grego, utilizam outra palavra. A palavra tem o mesmo significado, mensageiro. Então a palavra anjo, quando ela aparece, ela designa muito mais uma função, um ofício, do que especificamente um tipo de ser. Porque essa palavra que era utilizada para os anjos também podia ser aplicada para os homens. Você lembra lá de Apocalipse? As cartas são mandadas para quem? As 7 cartas? Para o anjo da igreja. Quer dizer que cada igreja tinha um anjo específico?
De certa forma, sim, porque tinha um mensageiro do Senhor ali. A ideia é que talvez essa carta tivesse sido entregue para os líderes, para que eles pudessem ensinar a igreja aquilo que tinha nas cartas. Então, toda vez que você leva a mensagem do Senhor, você também se faz um anjo do Senhor. Com isso, eu não estou querendo dizer que todos nós somos anjos, no sentido espiritual, ali angelical mesmo, mas quero dizer que todos nós podemos ser mensageiros. Por ofício, todo mundo pode se tornar um anjo do Senhor. Mas por criação, por essência, por tipo de existência, nós estamos falando aqui dos anjos no sentido do ser celestial, angelical, espiritual que foi criado e a gente denomina de forma genérica de anjo. A Bíblia fala então que existem esses seres espirituais que obedecem às ordens de Deus e fazem aquilo que o Senhor pede. Eles são ministradores do Senhor. Hebreus fala exatamente isso, lá em Hebreus 1,14 fala, ele está falando dos anjos, né? O texto ali vem falando dos anjos e da relação deles com o Filho, e fala assim, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Esse texto fala um pouquinho para a gente, junto com o texto que a Kelly leu lá do Salmo 96, a respeito do que os anjos fazem e o que eles são. Eles são espíritos, ou seja, eles não têm forma, eles são seres espirituais, puramente espirituais, eles não têm forma física, corpo físico próprio, eles não estão limitados a este corpo físico, e o fato deles não ocuparem um lugar no espaço e no tempo faz com que eles também sejam eternos, imortais, né? Eu vou usar aqui, não vou usar só a palavra eterno, eu vou usar a palavra imortal para fazer uma distinção, que aquilo que é eterno não teve começo e nem fim, é uma coisa que a gente não consegue conceber com facilidade. Aliás, acho que de forma nenhuma a gente consegue conceber a eternidade de fato. Mas aquilo que é imortal é aquilo que começou e não acaba mais, né? Não vai morrer. Então, os anjos, eles são criados, eles têm um momento de início, e assim como a criação aconteceu dos animais, dos seres humanos, a terra, estrelas, sol e lua, os anjos também foram criados. Em um determinado momento, o Senhor criou os anjos. Ele disse, vai existir anjo, eu vou fazer anjo, eles vão ser assim, vão ser seres espirituais, e ele cria os anjos. Então, os anjos passam a existir, mas nunca deixarão de existir. Mas existe algo específico também na existência dos anjos, que como espíritos que não têm corpos, eles também não se relacionam entre si sexualmente, amorosamente, então eles não se casam, eles não possuem famílias, não existe famílias de anjos, né? Não existe o anjo pai, o anjo mãe, o anjo filho ou filha. Até porque não existe nem o anjo homem e o anjo mulher. Então, se eles não têm essa forma corpórea, eles também não estão restritos a sexo, gênero e nem a esse tipo de relacionamento. Os anjos, então, foram criados na sua totalidade. Quantos seres humanos foram criados lá no início? 2, né? Adão e Eva. E os anjos? Não foi assim. Hoje existem muito mais humanos do que Adão e Eva, você concorda comigo? Eu consigo ver mais do que 2 aqui, né? A não ser que eu não esteja muito bem. Mas me parece que tem mais do que 2 aqui. Agora, anjos não. A quantidade de anjos que existe hoje é exatamente a quantidade de anjos que foi criada no começo de tudo. Não existem mais anjos e nem menos anjos. Não existem. O Senhor criou a totalidade da quantidade de anjos que existem lá no início de tudo. Justamente pelo fato de que pela dinâmica que a Bíblia apresenta dos anjos, nos parece, embora a Bíblia não seja clara, específica e direta a respeito disso, é que eles foram criados justamente antes da criação. Né? A gente consegue fazer essa dedução, antes da criação dos homens. Então, eles foram criados antes da criação dos homens e já, então, estavam ali em torno do Senhor, obedecendo às ordens de Deus. Eles são espíritos ministradores. O que quer dizer isso? É que eles estão a serviço, ministrando em nome de Deus. Eles obedecem às ordens de Deus, então os anjos são submissos, completamente submissos a Deus, e eles obedecem às ordens de Deus. Isso já derruba uma primeira questão aqui, que é a oração para anjo. Oração do anjo da guarda, oração para o santo anjo do Senhor, enfim, todas essas orações que vão direto aos anjos, elas perdem o sentido, uma vez que os anjos não obedecem aos seres humanos. Eles sim, servem os seres humanos, porque eles estão servindo as ordens de Deus para fazer aquilo que o Senhor manda a respeito dos salvos. Mas eles não estão ao nosso serviço e ao nosso mando. Então, desperdiça a sua saliva aquele que ora aos anjos.
E também gasta um pouco da sua inteligência aquele que recorre aos anjos. Acho que o Muniz, foi você que falou que o Espírito... O Edmilson que falou para a gente, né? Nós somos cuidados pelo Espírito Santo. Né? E a Bíblia deixa isso claro. O Espírito de Deus que habita em nós é o próprio Deus que habita em nós. Ele que é responsável por esse cuidado e proteção nossa. E os anjos estão a serviço de Deus nesse sentido. Então, os anjos sim podem estar ao nosso redor, nos protegendo, e a Bíblia fala sobre isso, que o anjo do Senhor está ao nosso redor, né? Acampa ao nosso redor, nos guardando, nos livrando de todo mal, mas justamente a serviço de Deus. Deus então é que dá a ordem para os anjos fazer ou não fazer, e por isso o próprio versículo diz que eles são enviados para o serviço, ou seja, eles não estão amando dos homens, mas enviados por Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos têm uma série de papéis aí que a gente vai poder observar, e o próprio Catecismo Maior de Westminster responde para a gente assim a pergunta de número 16. Como Deus criou os anjos? Deus criou todos os anjos como espíritos imortais, santos, poderosos, excelentes em conhecimento, para executarem os seus mandamentos e louvarem o seu nome, todavia sujeitos à mudança. Vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas partes? Eu quero que você lembre, quando a gente vai falar a respeito disso, na verdade tem bastante coisa aí para a gente falar a respeito dos anjos, eu quero lembrar você de pelo menos dois segmentos, vamos poder dizer assim, dos anjos que existem, e você conhece ele. Quando você pensa no anjo, você pensa num ser iluminado ou num ser obscuro? Eu automaticamente penso num ser iluminado, imagino que a maioria também. Mas eu quero lembrar você que nós temos uma classe aí, um grupo de anjos que não responde mais como anjos de luz, né, de obediência a Deus, mas que são anjos desobedientes, anjos caídos, que são chamados de demônios. Os demônios, Satanás e os demônios eram anjos que desobedeceram, se apartaram daquilo que era o propósito original para eles. Com isso, a gente percebe então que a gente precisa lembrar que aquilo que a gente estiver falando dos anjos, nós estamos falando também dos demônios, de Satanás e seus demônios. Eu sei que fica um aspecto, muitas vezes, de que Satanás é um ente muito poderoso e que domina, inclusive, a série de demônios que existem. E sim, de fato, parece que essa rebelião nos céus aí foi liderada, encabeçada por Satanás. Mas ele não é mais poderoso e mais desenvolvido, como se ele fosse um anjo que tomou aí uma poção poderosa e ficou mais encorpado, né? Como às vezes a gente concebe. Tudo aquilo que ele faz está limitado por aquilo que um anjo pode fazer. Ele não é mais forte e mais poderoso do que um anjo poderia ser. Então, a gente tem que tomar consciência disso também, porque se os anjos estão todos submetidos a Deus, o diabo também está. Se os anjos que são ministradores de Deus estão submetidos a Deus, os demônios também estão. Eles não podem fazer aquilo que o Senhor não permitir. E também o diabo ainda... Cadê o João? Ali na Márcia, por favor. O diabo, por mais ardiloso, inteligente, poderoso que ele possa parecer, ele nunca será maior do que o nosso Deus. Nunca será maior. Porque ele foi criado, ele é criado por Deus. Então ele não pode ser maior do que o seu Criador, né? Márcia, fica à vontade. Mas com isso, pastor Lucas, ele não tem decisão própria? O anjo? Porque se Satanás decidiu enfrentar Deus, Uhum. e foi banido por isso, então quer dizer que eles também têm decisões próprias. Sim. Pensamentos próprios, para bom e Para o mal, né? eles são submissos, mas têm pensamento. Perfeito. Isso. Porque às vezes fica uma sensação que os anjos são uma série de robôs criados por Deus, né? Para fazer aquilo que Deus quer. Claro que Deus, na sua sabedoria e soberania, ele já sabia o que aconteceria e quantos seriam os caídos e quantos seriam os que permaneceriam, né? Mas sim, o Senhor dotou eles de inteligência para que eles pudessem então agir dessa maneira, né? Com uma certa liberdade, vamos dizer assim, para poder tomar esse rumo. Mas é importante a gente perceber que a queda que acontece primeiro lá
no âmbito espiritual dos anjos, ela não vem acontecendo. Não existem anjos que de vez em quando são convencidos pelo diabo a caírem, né? Então não existe essa disputa celestial como se... Uma conversão, exatamente, uma desevangelização de anjos, né? Não existe. Isso, é perversão, né? Conversão é pro lado certo, né? Mas é importante perceber que existiu em um momento essa ruptura e que eles tinham, sim, essa liberdade aí de fazer uma escolha, né? Eles não estão sendo automatizados por Deus de alguma forma, mas eles têm essa liberdade. E aqueles que permaneceram foram então dotados por Deus de uma graça que permite com que eles permaneçam, perseverem em obediência ao Senhor, e assim será até a eternidade, né? Eternamente será, eles vão servir ao Senhor. Mas então, veja que, e lembrem-se também que se a gente fala que os anjos são os imortais, os demônios, Satanás e os demônios também são imortais. Então, como que vai ser esse destino final? E veja quanta coisa que isso vai desenrolando, né? E a gente precisa esclarecer. Às vezes a gente tem a ideia de que o diabo vai ser destruído, morto. Existe um castigo específico para Satanás e seus demônios, que não inclui a aniquilação. Assim como nós também não seremos aniquilados, né? E tem muita gente aí enganada por isso. Eu quero ver com você, primeiro, Salmo 104, 4. Você pode abrir junto comigo? O versículo 4 do Salmo 104 vai citar aí os anjos, e ele diz: fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Aqui a ideia é justamente mostrar a palavra vento era muito aplicada a seres espirituais, ao próprio Espírito Santo, para dar essa ideia de uma existência não corpórea, né? Então, a gente não consegue duvidar que o vento existe, porque a gente toma vento, a gente sente o vento, né? A gente respira o ar, mas a gente nunca conseguiu estocar vento, né? Não dá para você colocar vento numa caixa aí, né? Você entendeu a referência, né? Mas o vento é justamente essa ideia de que algo que não é corpóreo, mas é existente. E mesmo ali quando ele fala das labaredas de fogo, né, essa ideia também de algo que não pode ser contido, mas que é dinâmico, que se movimenta, que tem essa decisão, que tem essa percepção das coisas e vive. Então, os anjos, eles são afirmados na palavra como espíritos. Lá em Colossenses, também, capítulo 1, versículo 16, vai falar também desse mesmo aspecto. A gente vai andar um pouquinho pela Bíblia, vou convidar você a abrir junto comigo aí. Colossenses 1,16. Falando a respeito de Cristo e de quem Cristo é, e diz que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Você já parou para pensar o que esse texto quer dizer quando ele fala sobre coisas visíveis e invisíveis? Ele fala que tronos foram criados, soberanias foram criadas, principados e potestades. O que essas palavras querem dizer? Essas aqui são designações mais nominais. Diferente de anjo que fala de um ofício, quando você está falando de tronos, soberanias, principados e potestades, essas palavras se referem aos seres celestiais que foram criados, aos seres espirituais que foram criados, que a gente chama aí genericamente de anjo. Então existem tronos, que são tipos de seres espirituais. Existem as soberanias, que são tipos de seres espirituais. Todos esses são os espíritos ministradores de Deus. São esses seres que servem a Deus nos céus e servem aos santos amando de Deus.
potestades e principados também, né? Aí os estudos teológicos vão fazer divisões de função, para algum deles, não de honra ou de importância ou de poder, mas de funções, né? Os tronos seriam aqueles talvez que estivessem mais perto de fato do Senhor, do trono de Deus. Os principados seriam aqueles que tinham uma posição de fazer a manutenção da chegada na presença de Deus, que é o que a gente vê lá no texto de Isaías, quando tem a visão, Isaías está diante do trono e os anjos vêm até ele, um anjo purifica a boca dele, eles preparam a chegada de Isaías até a presença do trono de Deus. Então existem anjos com funções específicas, existe uma dinâmica, uma gestão angelical nos céus, né? Em que as coisas acontecem de maneira ordenada, organizada. E esses tronos, soberanias, principados, potestades, são justamente esses seres espirituais que a gente chama de anjo. Agora você sabe que existe mais nomes para chamar eles, né? Que a gente corriqueiramente não usa, a gente acaba trazendo tudo para esse mesmo âmbito. Então esse texto mostra para a gente que tudo isso foi criado, visível e invisível. As coisas passaram a existir, foram criadas por Deus. Lucas 20, 36 também vai falar para a gente, Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 36, vai falar do aspecto da imortalidade dos anjos. Vou pegar um pouquinho antes, versículo 34. Falta um pouquinho para mim, fazendo um favor, Bia. Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam e se dão em casamento. Mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Jesus está falando aqui dos aspectos da vida que nós viveremos na eternidade. Que lá na eternidade, nos céus onde nós vamos depois dessa morte, da morte dessa terra, nós não nos casaremos, não nos daremos em casamento, porque seremos semelhantes aos anjos, que também não fazem isso, né? Então, essa ideia de que eles estarão para sempre lá, não podem mais morrer, ou seja, são imortais, e também não se casarão, não se relacionam, não se dão em casamento. A gente consegue perceber também que os anjos foram criados para serem seres santos e poderosos. Eles não foram criados, assim como o ser humano, também para o pecado, para aquilo que é mal. Mas, como a gente já falou, um grupo aí, uma série de anjos liderados, encabeçados por Satanás, faz essa ruptura de uma vez por todas e estão então apartados daqueles anjos que são santos. E é importante a gente perceber que essa foi uma dinâmica de um tempo específico, como eu disse antes, que não fica acontecendo o tempo todo. Então, o exército de anjos, como a Bíblia fala, né, o exército de anjos que existe no céu, ele não está ameaçado de motins, de insurgências, de revoluções o tempo todo. Mas o Senhor, no tempo devido, permitiu que acontecesse essa ruptura e existissem Satanás, os demônios, e os anjos ministradores de Deus, que permanecem santos, puros e obedientes e perseverantes nesse propósito. Já lá no primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 36, vai falar para a gente a respeito também desse aspecto. Acho que está errado aqui a anotação. Desculpa, Gênesis 1, 31. Falei 36, nem tem 36, né? Aqui não está falando especificamente dos anjos, mas fala a respeito de toda a criação de Deus. Aconteceu aqui que Deus havia criado todas as coisas, era o último dia da criação, Deus já tinha encerrado todo o plano de criação, e no sétimo dia ele descansaria. Ele olha para todas as coisas ao seu redor, tudo aquilo que ele havia criado, visível e invisível, e ele diz que é muito bom. O texto fala assim: Deus viu o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Deus então cria todas as coisas, tudo o que ele faz, e ele faz bom.
santo, separado, sem mácula, sem defeito, sem pecado, sem o mal. Deus não cria o mal e não cria coisas maldosas. Ele criou tudo bom, os anjos foram perfeitamente criados. Por que é importante a gente falar isso? Para que a gente não corra o risco de dizer que Deus criou demônios. Deus criou anjos e que na sua liberdade, inteligência e suficiência para pensar também, romperam com Deus aquilo que havia sido feito. Assim como o ser humano também foi criado com a liberdade, com o arbítrio, e tomou uma escolha ruim, que afeta todos nós até hoje, né? São consequências que recaem sobre nós até hoje. Também houve um grupo de anjos aí que fez essa decisão desacertada e rompeu com Deus. Mas Deus não criou seres demoníacos, Deus não criou Satanás como um ardiloso, um enganador. Ele recebe essa nomenclatura depois justamente da queda, onde ele exerce esse papel de enganador, de acusador, de mentiroso, de pai da mentira, porque ele justamente manipula toda essa situação para poder também trazer essa mesma corrupção de que ele sofre para os homens. Elô, pode falar, por favor. Eu vou fazer uma pergunta, talvez não muito legal. O pastor Thiago está aqui, ele responde. Eu não gosto de usar essa palavra, mas aí, assim, para os anjos foi dado o livre-arbítrio, então? Heaven, aceito ajuda. Vou pedir ajuda dos universitários aqui. Falei que ele estava aqui, que ele ia ajudar, né? Eu confesso que eu não tenho assim uma tranquilidade de afirmar isso com todas as letras. A Bíblia não deixa isso muito claro, né? Porque falar de livre-arbítrio não é só falar de vontade e decisão. A gente tem vontade e decisão até hoje, mas num aspecto diferente do que Adão e Eva tinham. Então é difícil afirmar, né? Vou aqui arriscar a minha resposta, mas quero ouvir o Rev. Thiago também sobre isso, a respeito de livre-arbítrio. Essa é uma palavra de... Porque não existe evangelização de anjos. Não existe evangelização de demônios para que eles voltem a ser do Senhor, para que eles possam ser restituídos a Deus. Né? Uma vez rebelados, os anjos não têm esse mesmo privilégio que nós temos. Então, é difícil você falar de alguém que caiu e pode retornar, que tinha um arbítrio sobre a sua salvação, perdeu esse arbítrio e agora de alguma forma pode ser resgatado. Acho que a gente entra num âmbito mais complicado, mas eu quero ouvir o Rev. Thiago. O apóstolo Paulo fala sobre os anjos eleitos lá em 1 Timóteo capítulo 5. Perfeito. O que nos faz crer que existem anjos que foram réprobos. Né? Uhum. Então, porque se a gente olha para essa realidade, a gente não pode imaginar que há uma possibilidade de algum momento na eternidade os anjos terem tido a liberdade de escolher ou não. Porque Deus já os decretou, uns para eleição e outros para reprovação. Né? Então, por causa disso, eu realmente acho que aqueles que foram eleitos permanecerão por toda a eternidade como seres firmes, obedientes ao Senhor, desejosos de fidelidade, desejosos de servir ao Senhor e já pré-ordenados à fidelidade, à santidade, à submissão, à obediência ao Senhor. Assim como os anjos réprobos foram criados justamente para que eles caíssem, né? E aí servissem ao Senhor, e aí é onde dói, né? Na nossa doutrina da soberania de Deus, servissem ao Senhor como instrumentos demoníacos, né? Instrumentos do mal. Então essa perspectiva, eu sempre gosto de lembrar quando Lutero fala a respeito de Satanás, e Lutero fala que o diabo é o diabo de Deus, né? Então, no sentido de que, por mais que seja complicado para a gente entender, compreender essa realidade, o diabo, Satanás e seus anjos, como a Bíblia às vezes faz referência aos demônios, eles estão ao serviço de Deus, para a maldade, para a rebeldia, para demonstrar perversidade, para demonstrar, inclusive, imoralidade, né? E para executar desígnios do Senhor voltados à maldade, à perversidade, à demonstração do que é a rebeldia, né? Então, eu realmente acho que eles não tinham um livre-arbítrio, nunca tiveram, desde a eternidade, um livre-arbítrio,
mas que eles foram criados para serem réprobos e outros criados para serem eleitos, aceitáveis ao Senhor. Agora, a quantidade de perguntas que isso gera é imensa, Uhum. né? E eu confesso que não tenho resposta para elas. Para algumas eu tenho, para outras eu não tenho. Deixa para a eternidade, né? Tá chegando o microfone, irmã. Uhum. Perfeito. Perfeito. Exatamente. A história de Jó mostra isso, né? Quando o diabo vai prestar contas para Deus, ele vai dizer o que está acontecendo e Deus diz qual é o limite da ação que ele pode ter sobre a vida de Jó naquele teste que ele gostaria de fazer. E o comentário da confissão de fé, do Catecismo Maior, desculpa, ele fala algo interessante, que é que ele usa uma palavra importante, que ele fala que os anjos são embaixadores do rei. Ou seja, eles falam em nome do rei e amando do rei. Eles têm um limite daquilo que Deus permite que eles façam. Eles nunca vão poder ir além daquilo. E sejam os anjos que são obedientes, eleitos, sejam os anjos caídos. Também não conseguem transgredir essa linha, esse limite que Deus põe para a ação deles. Aqui, João, o Narciso, por favor. Então, é importante a gente ter isso em mente, de que isso está limitado. Elô, foi? Pode fazer pergunta difícil, não tem problema, eu peço socorro aqui, pastor Tiago. Eu gosto muito da nossa linha, que a maior parte dos reformados adotam quanto às últimas coisas, né, o amilenismo, quando a gente vai interpretar lá sobre o milênio e a prisão de Satanás, né, ele fica preso 1000 anos. A nossa teologia afirma que depois da morte e da ressurreição de Cristo, Satanás ele está estritamente limitado em alcançar e fazer qualquer outra coisa. Ele não consegue mais fazer como ele fez na época de Jó, de chegar diante de Deus, ter uma conversa com Deus, né? Não que Deus tenha feito uma aposta ali com o diabo, mas Deus ele tinha um propósito naquilo. Mas esse tipo de relação hoje é mais limitado ainda, porque Jesus agora dominou tudo. E acho que essa é a intenção até mesmo do autor de Hebreus, quando ele vai falar que Jesus ele é superior aos anjos, né? Não apenas a Moisés, a lei, aos ritos cerimoniais, mas também aos anjos, de que agora sim está estabelecido, está inaugurado o reino de Deus e todas as coisas agora estão de forma instaurada nessa realidade, caminhando para o fim mesmo, caminhando para a volta de Cristo. Eu acho que a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho, da proclamação é o que mais importa aqui, diante dessas realidades espirituais que a gente está rodeado, né? Então, eu creio que essa limitação de Satanás ela é muito expressa na Bíblia. Jesus ele domina, ele mesmo tem a chave ali dessa prisão, né? Tem um perímetro. Satanás pode até ir agora. Não pode, por exemplo, que nem a gente está vendo ontem na aula de evangelismo, fica aqui o convite para os irmãos, que Satanás nenhum demônio pode possuir um crente. Não existe possessão demoníaca de gente que é cheia do Espírito Santo, por exemplo. Então, é maravilhoso pensar nessa segurança, né? Mas pode influenciar, os demônios podem influenciar, podem persuadir, podem amedrontar. Então, acho que é importante a gente ter isso em mente diante da realidade espiritual, o discernimento espiritual, que é tão importante para a vida do cristão. Perfeito, muito bom. Irmãos, são 10:11, eu não quero me delongar e o assunto ainda tem bastante coisa para abordar. Então a gente vai partir essa aula em um segundo aspecto e até para a gente terminar ainda, vou responder algumas perguntas que foram feitas sobre o anjo do Senhor. Me ajude a lembrar se tem alguma que eu esqueci. Vou falar aqui sobre e o serviço dos anjos, para a gente fechar a aula de hoje e continuar na aula que vem. Teve mais alguma pergunta que ficou pendente? Acho que tem essa do anjo do Senhor, né, que alguém tinha feito aqui, e eu vou responder sobre essa.
E vou falar aí esse aspecto final sobre o trabalho dos anjos, né, o serviço que eles prestam. Então, sobre o anjo do Senhor, a palavra fala então que no Antigo Testamento muitas vezes aparece que o anjo do Senhor visitou fulano, o anjo do Senhor o anjo do Senhor lutou com Jacó, né? Todos esses textos falam sobre o anjo, o mensageiro. Vamos lembrar que anjo, primariamente, é uma designação. Você pode observar que muitas vezes esses anjos aparecem com letra minúscula, como os anjos que visitaram Ló, lá em Sodoma, mas também aparece às vezes com letra maiúscula, que geralmente aparece como anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor é geralmente uma designação de uma aparição muito específica e que não é de um ser celestial dessa classe aqui que nós estamos falando, mas é a manifestação da segunda pessoa da Trindade, o Filho. A presença do Filho no Antigo Testamento. A gente não pode esquecer que o Filho, né, que vem a ser chamado de Jesus, encarnou no tempo, mas ele não passou a existir no tempo. Ele é eterno, ele sempre existiu. E por isso ele aparece, ele faz parte da criação, as coisas foram criadas por causa dele, a gente vê isso em Colossenses 1, ele faz parte do processo de criação todo e ele aparece por diversas vezes como anjo do Senhor, com a presença de Deus no meio do povo. Manifestações diretas da presença de Deus no meio do seu povo, com os santos e com as pessoas. Então, é importante fazer essa distinção de que existem os anjos, os mensageiros do Senhor, seres celestiais, angelicais, e existe o anjo do Senhor, que é uma referência ao próprio Cristo ali, aparecendo antes mesmo de encarnar, né? Isso é, na verdade, muito bonito, porque mostra o quanto realmente as coisas têm propósito em Jesus, e ele não está ali sentado numa cadeirinha esperando que hora que vai dar a minha hora de entrar na terra e começar, né, a trabalhar. Ele sempre esteve trabalhando. As coisas todas existem por causa dele. E ele sempre foi obediente ao Pai. Né, sempre foi obediente ao Pai, não só quando ele vem, encarna, vive e morre. Cadê o João? Perdi o João aqui. Ah, está aqui. No Luiz César, por favor. E então, é importante a gente perceber isso. Não, aí realmente ficou bem claro, porque quando eu fiz a pergunta, porque eu já tinha realmente percebido a questão da letra maiúscula. Que tinha uma diferença aí, né? Até a Márcia me perguntou aqui sobre anjo no Novo Testamento. Realmente existe anjo no Novo Testamento com letra minúscula. Não tem anjo com letra maiúscula. Porque o Senhor Jesus já tinha se manifestado, já estava ali, né? E ele já tinha dito, eu estarei convosco todos os dias, né? Agora não precisava esperar uma manifestação específica do Filho. Ele já tinha aparecido, vivido, morrido, ressuscitado, e estaria conosco todos os dias. E por que eu aproveitei disso para a gente fechar a nossa aula de hoje e falar sobre o serviço dos anjos, que vai ser o nosso último ponto aqui para a gente alcançar as 11 horas e fechar com isso, é que falar sobre o serviço dos anjos faz sentido com isso. Porque os anjos têm um serviço comum, que é o serviço que eles permanecem fazendo até hoje, que inclui então o quê? Louvar a Deus. Eles louvam a Deus, a gente vê isso por exemplo, no nascimento de Jesus, o coral de anjos que aparece para os pastores e cantam glória a Deus nas alturas, paz aos homens, enfim, vai louvando a Deus. A gente vê em Apocalipse a multidão de anjos, né? Milhares de milhares, uma quantidade infinita, infinda de anjos que louvam a Deus incessantemente. Existem anjos que são separados para o louvor do Senhor e eles estão constantemente louvando ao Senhor. Esse faz parte do serviço que eles fazem. A gente vê isso lá em Jó, em Isaías 6, Jó 38, 7, Isaías 6, Salmo 103, 20 e também no 148, 2 e o texto de Apocalipse que eu falei, Apocalipse 5, 11. E eles fazem isso aí de uma maneira audível, inclusive, como a gente vê na manifestação do Filho de Deus, né? No nascimento do Filho de Deus. Eles também levam mensagens de fato do Senhor, né? São mensageiros diretos do Senhor. A gente vê isso muito claro no Antigo Testamento, eles levando mensagens, como levou para Maria, e várias aparições de que os anjos levam mensagens do Senhor. Mesmo quando eles vão até a casa de Ló, eles também estão levando uma mensagem ali da destruição que aconteceria na cidade. Eles são mensageiros diretos do Senhor, eles servem a Deus como mensageiros. A gente vê também, e os evangelhos falam isso, principalmente no texto de Mateus, de que os anjos também têm uma função no dia final,
que Deus, os anjos virão colher, levar, recolher, né? É como se eles viessem e Deus falasse, pode ir, chegou o dia final. E eles vão vir aqui e trazer cada um dos santos e levar até a presença de Deus. Os anjos têm uma função então também de levar os santos até Deus no dia do juízo final. Eles têm uma função de proteção também. Eu lembrei qual é a outra questão que foi levantada e eu não vou deixar passar de hoje, que eu acho que é importante, que é sobre as crianças, que o irmão Edmilson falou a respeito dos anjos e a relação com as crianças, tá bom? Vou falar isso também. Mas eles então fazem esse serviço de proteção, e a gente vê isso nos Salmos que falam, o Senhor põe os seus anjos, né? Não deixa, os seus anjos se acampam ao nosso redor, ou seja, uma sensação de um exército mesmo posicionado ao nosso redor para que nada de mal nos aconteça. Mas existe um serviço que é extraordinário que os anjos fazem, que a queda do homem tornou esse serviço necessário, mas a vinda de Cristo tornou esse serviço desnecessário. Eles continuam fazendo as funções comuns, mas uma função ela não tem mais necessidade, que é a proteção direta dos filhos de Deus. Essa última que eu citei. Porque essa proteção é realizada por quem agora? Que foi dito aqui também. O Espírito Santo. Por que é que eu vou querer a proteção do anjo criado? Pensa, simplesmente no sentido lógico disso. Se o próprio Deus habita não ao meu redor, mas dentro de mim pelo seu Santo Espírito. A proteção dos santos é feita através do Espírito de Deus, que, se for necessário, dará ordem aos seus anjos para que protejam os seus filhos. Mas a gente pode confiar diretamente no poder de Deus agindo sobre as nossas vidas. Os anjos, então, eles não têm mais a mesma necessidade que havia de proteção a respeito dos santos, direta, né, dos santos, como acontecia no Antigo Testamento. Mas hoje, com a presença do Espírito, que o Senhor Jesus disse, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, mas deixo com vocês o Consolador. Quem acompanhou aí quem é o Espírito Santo, né, a série anterior, vai lembrar disso. O Espírito tem essa função de proteção. Ele passa a habitar dentro de nós. E ele tem um papel ainda muito maior do que o anjo fazia, porque ele é o selo da salvação. A presença de um anjo não garantia a salvação de um indivíduo e nunca garantiu, mas a presença do Espírito mostra que aquele é um salvo, um filho de Deus, e que ele está protegido. Não naquele dia, não naquele momento, mas de uma vez por todas, para sempre protegido e guardado nas mãos do Senhor Jesus. Mas existe um aspecto bem interessante que o irmão levantou sobre as crianças. E eu quero que você abra comigo lá em Mateus 18, se eu não estou com a referência errada aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 18. E é o próprio Jesus falando. E ele fala sobre os anjos. 18, versículo 18, capítulo 18, versículo 10. Muito bem, ele fala aqui, fiquem atentos, para não desprezarem nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que desgarrou? E assim ele continua falando. De quem que ele está falando aqui? Quem são os pequeninos que esse texto fala? Quero que você volte comigo no comecinho do capítulo. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é o maior do reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade lhes digo, se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Então, eu quero que você imagine o ambiente do que está acontecendo. Uma criança está perto de Jesus. Jesus começa a ensinar e fala a respeito dessa criança. Mas Jesus também usa a palavra pequenino, tanto para falar da criança, que é o que ele está usando, ali, que ele chamou para perto, mas ele também fala daqueles que são vamos dizer assim, os jovens da fé, os pequeninos da fé, aqueles que estão iniciando a caminhada da fé. Então existe um aspecto duplo e muito fácil da gente confundir. Tem alguns estudiosos que vão dizer que esse texto está dizendo que existe uma
quantidade, uma classe de anjos separadas exclusivamente para cuidar das crianças. Que as crianças têm esses anjos, então, que cuidam delas. Ainda assim, não é um entendimento de anjo da guarda, que existe um anjo para cada criança e você tem o seu anjinho que cuida de você, mas que existem anjos específicos para cuidar das crianças. Porém, essa interpretação ainda fica aberta. E aqui eu não vou dar uma resposta definitiva para isso, porque também não é definitiva a fala de Jesus, ou pelo menos a forma como a gente consegue entender até hoje, né? Pelo menos não para mim. Até se você quiser falar sobre isso depois, fica à vontade. Mas ele usou a criança para dizer o quê? Que quem não se tornar como criança não entra no reino dos céus. A partir do modelo da criança, ele começa a falar de pequeninos. Mas ele não está falando mais ele nunca esteve falando sobre crianças. Ele está falando que a gente tinha que se tornar como criança. Então, a partir disso, quando ele fala de um pequenino, é muito mais fácil a gente compreender que são aqueles que estão iniciando na fé para entrar no reino dos céus. E que os anjos, existem anjos sim, cuidadosos, como existem anjos cuidando de nós hoje, aqui nesse momento, por causa da ordem do Senhor, e a todo instante, ele diz que esses anjos vão diretamente na presença de Deus e falam constantemente, olha, o Lucas está ali, ele está pecando muito, mas a gente está aqui cuidando, atendendo, né? E eu sei que o Senhor está fazendo o seu propósito, uma hora ele vai converter de vez, né? Então, é como se fosse essa ideia de que o Senhor tem essa preocupação para que nenhum se perca, para que todos estejam assistidos, e os anjos do Senhor atendem a esses que estão iniciando na fé, que estão passando a conhecer sobre a fé. Então, eu não quero aqui de forma alguma nem eliminar a possibilidade de também ser algo relacionado às crianças, porque daí eu vou estar dizendo como é que o céu funciona, né? sem ter uma inscrição clara aqui, mas me parece sim, eu sou tendencioso, Lucas, a perceber o texto, entendendo que o Senhor está falando de uma dinâmica de cuidado, como Ele cuida de todos os santos, né? Então existe sim, claro, e assim como Ele cuida dos adultos, Ele cuida das crianças. Mas, e como o irmão Edmilson falou, né? As crianças fazem cada coisa que se não tiver anjo para cuidar, né? Não dá certo. Mas o Senhor assiste a todos, e os anjos atendem a todos. Mas é importante a gente lembrar que eles são sempre respondentes à ordem do Senhor. Tinha uma participação lá, me perdoe, eu passei aqui, esqueci. Pode falar, dá-me tempo ainda. Fica à vontade. Não, pastor, mas fica para a próxima aula, isso seria um outro... Então tá bom. Então vou pedir um favor. Já que a gente está com a classe cheia, faz a pergunta, para todo mundo ficar com curiosidade para saber qual vai ser a resposta. E aí todo mundo voltar no domingo que vem. A gente vê alguma citação sobre os querubins, os serafins e o arcanjo. Uhum. Então, tem hierarquia, um manda mais, outro manda menos. Tem uma reunião de conselho, eu tenho que pensar. Muito bom. Está aqui essa fala aqui, a gente pode falar sobre isso sim na semana que vem. E a gente encerra aí a perspectiva dos seres espirituais. A gente pode falar um pouquinho também da perspectiva dos seres espirituais decaídos, né? Dos anjos decaídos, aí, dos Satanás e os demônios. A gente pode abordar um pouco sobre isso também na aula seguinte. Eu falei brincando, né? Mas eu quero ver você aqui na próxima aula, e você que acompanha a gente pela internet também é convidado a estar com a gente aqui presencialmente. Mas eu espero que o motivador seja o conhecimento, a necessidade do conhecimento, de proximidade do Senhor, o amor ao Senhor, o desejo de servir a Deus, não só a nossa curiosidade, né? Que a curiosidade seja mais um aguçador da nossa vontade de estar aqui na casa de Deus. Quero convidar você a ficar de pé e a gente orar para encerrar o nosso tempo de escola bíblica nessa manhã. Lembrando também que hoje, logo mais às 19 horas, nós temos culto de adoração, às 18 horas, um pouquinho antes, reunião de oração. E você é mais do que convidado a participar também desse tempo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela sua graça sobre nós, a sua presença no nosso meio e dentro de nós. Obrigado pela sua instrução, pela riqueza da sua palavra, pela sua glória manifesta através da criação e pela percepção também de que o Senhor se preocupa conosco e ordena aos seus anjos que cuidem de nós, e que isso é real, sim, o Senhor está sempre atento. Ainda que o Senhor esteja onipresente, esteja em todos os lugares, tenha todo o poder e não precise, ó Pai querido, de ajuda de ninguém, o Senhor ainda assim cria os anjos e permite que eles sirvam ao Senhor em atenção também aos salvos, Pai.
Obrigado porque isso demonstra realmente o cuidado dobrado, triplicado, quadriplicado, enfim, imensamente multiplicado sobre os seus servos, ó Pai querido. Nós queremos declarar que o nosso amor ao Senhor, o nosso desejo de te servir, o nosso reconhecimento da necessidade que nós temos do Senhor, do conhecimento de Cristo, que esse conhecimento não seja mera curiosidade, mera acúmulo intelectual, mas que seja algo que realmente transforme a nossa vida, a nossa percepção e nos aproxime muito mais do Senhor Jesus. Obrigado mesmo pela vida de cada um que está aqui. Leva em paz para casa, para o tempo que terão nesse domingo, nos seus afazeres e compromissos, que seja um tempo de serviço ao Senhor, mesmo não estando dentro da casa de Deus, mas que os corações estejam sempre voltados a Ti, servindo a Ti em todas as oportunidades. E que nós possamos nos reencontrar logo mais à noite, para cantarmos ao Senhor, celebrarmos o Teu nome, orarmos ao Senhor, falarmos da Sua palavra, ouvirmos a mensagem que o Senhor tem preparado para nós nessa noite também. Celebrarmos pelo crescimento do corpo, Pai querido, com a profissão de fé que teremos também logo mais à noite. É no nome de Jesus que eu oro, mais uma vez agradecendo pelas mulheres da nossa igreja, que o Senhor continue fortalecendo a vida delas. Obrigado por celebrarmos o Dia da Mulher Presbiteriana, que o Senhor, Pai querido, conceda a elas sabedoria, graça, bondade, virtude da parte do Senhor Jesus. Que elas amem ao Senhor sobre todas as coisas, sejam luzeiros aonde estiverem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom domingo.